Glória a Deus. Irmãos, muita gente, presta atenção que eu quero falar aqui, né? Falar mais uma vez para você, para você entender que realmente eu sou sincero, para você realmente entender que eu não sou um enganador, que eu não sou um mentiroso, né? Que eu não sou um hipócrita, quando eu digo, você está entendendo? Que sou inocente, né? Quando eu digo que sofri essas retaliações injustamente, né? Quando eu digo que me prejudicaram, né? Que o crime organizado me prejudicou por consequência da realização desse projeto social. Tem muita gente que diz, né? Muita gente, aliás, muita gente não, muita gente acredita em mim, muita gente já conseguiu entender, muita gente já conseguiu compreender que realmente, né, o que eu falo tem lógica, né? Realmente o que eu afirmo, né, enfim, tem fundamento, é possível, tem uma possibilidade grande, né? Principalmente quem conhece corrupção, né, quem conhece essa triste realidade, né? Que, enfim, quem conhece, né, a capacidade do narcotráfico, né? Quem conhece o poder do crime organizado, sabe o que é crime organizado, né? Muita gente entende, né? Principalmente essas pessoas, né, conseguem compreender, conseguem entender e acreditar em mim que realmente eu estou sendo vítima, né, de retaliações, eu venho sofrendo uma série de retaliações, né, que o crime organizado produziu uma série de fraude contra mim, exatamente com esse intuito, de me prejudicar, principalmente, única e exclusivamente, por causa da realização da obra de Deus, né? Mas aí, eu quero que, até mesmo porque, né, em relação a Jesus, né, quando Jesus curou aqueles endemoniados, né, quando Jesus repreendeu aqueles demônios, né, que oprimiam, né, aquelas vidas, em algumas situações a palavra fala que nem as cadeias, nem as correntes, nem as cadeias mais poderosas, nem as correntes de ferro, né, nem os ferrolhos de ferro conseguiam conter aqueles demônios. E é verdade. Se eu fosse um malfeitor, eles jamais me prejudicariam. Se eu fosse mesmo isso que já disseram, né? Que falam que eu fui, que não sei o quê, que eu nunca fui, a verdade é essa. Fala que eu fui, mas eu nunca fui. A verdade é essa. Eu nunca fui criminoso, né? A verdade é essa. Então, como eu estou dizendo, eles jamais me prejudicariam. Jamais me prejudicariam. Jamais me prejudicariam. Você está entendendo? Se realmente eu fosse um criminoso, né? Até mesmo porque eu conheço grandes criminosos, assim, conheço o fato, né? Eu sei de muitos criminosos, de grandes criminosos, que nunca nem presos não foram, estão aí prosperando. Os verdadeiros ladrões mesmo de Vitória, os verdadeiros bandidos mesmo de Vitória, estão tudo na frente. Você está entendendo? Uns estão até na mídia, é verdade. Uns estão até na mídia, com toda a credibilidade. Os verdadeiros bandidos mesmo lá em Vitória, que assaltava lá, que passava o rodo lá em Vitória, você está entendendo? Muitos nem presos foram. Por isso que eu sou revoltado também. Por isso que eu sou revoltado também, você está entendendo? Com o governo do Estado, né? Mas aí você está entendendo? Nem as cadeias, né? Ou seja, nem as cadeias de ferro, nem as correntes mais fortes não conseguiam segurar aqueles demônios. É verdade. Os verdadeiros criminosos, você está entendendo? Não tem nada você está entendendo, que os contenha. Nada que os possa deter. A verdade é essa, por causa da corrupção. Claro que tem muito bandido criminoso também que perece, né? A gente vê também, né? Às vezes Deus pesa a mão, né? O dedo de Deus às vezes pesa em cima de alguns, mas muitos, né, ficam impunes e prosperam cada vez mais e não tem nada que pare eles, né? Agora, com Jesus não, né? Satanás ele não conseguiu afetar Jesus no âmbito espiritual, ele não conseguiu corromper Jesus,
né? Ele não conseguiu corromper Jesus, né? Ele não conseguiu perverter Jesus, ele não conseguiu afetar Jesus no âmbito espiritual, porque Jesus era totalmente fiel a Deus, íntegro diante de Deus, e ele prejudicou Jesus no âmbito material, ou seja, usando a corrupção contra o Senhor, usando, né, malfeitores, usando o homem, o ser humano, porque o ser humano é muito fácil de manipular. Eu quero ver as pessoas conseguirem manipular Deus, né? Então é isso. O problema não é ser denunciado, né? A questão não é a denúncia que houve contra Jesus, não é a atribuição, não é o mal que atribuíram a Jesus. O problema não era o mal que estava, os males que estavam atribuindo a Jesus, até mesmo porque Jesus não era aquilo. Você está entendendo? Porque o problema não é denunciar alguém, falar que alguém está fazendo alguma coisa, né? O importante é a pessoa ser aquilo que você está denunciando, né? A pessoa praticar aquilo que você está dizendo, né? E no caso de Jesus, manipularam tudo, forjaram tudo, você está entendendo? Para poder prendê-lo, persegui-lo, castigá-lo e matá-lo. A verdade é essa, né? Então, com Jesus isso não importou muita coisa. Porque às vezes, né, tem até aquele ditado, né, que dizem, né, quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. Geralmente as pessoas se aplicam a esse critério, né? As pessoas se sujeitam a essa questão. Quem não deve não teme. E dizem muito também, né? Falam muito também o seguinte, se você está com a sua consciência limpa, você não tem o que temer, né? Você não precisa ficar preocupado se alguém está inventando alguma coisa de você, se estão te caluniando, se estão atribuindo coisas negativas a você. Se você realmente tem a sua consciência limpa, se você realmente sabe, né, do seu valor, se você realmente, né, é uma pessoa correta, né? Só que é o seguinte, geralmente, né, existe essa questão, né? Ou seja, mesmo que alguém esteja inventando que você é alguma coisa errada, você não precisa se preocupar se você não faz aquilo, né? Porque você sabe que se aquilo for uma mentira, aquilo não vai prevalecer contra você. Você tem essa confiança, né? Geralmente as pessoas têm essa confiança. Geralmente as pessoas confiam nisso, né? Na sua integridade e nos seus atos. Ou seja, eu tenho a minha consciência limpa que eu sou um homem de bem. Eu tenho a minha consciência limpa que eu sou reto, que eu sou honesto. Então eu não tenho que temer se alguém está inventando alguma coisa de mim. Deveria ser assim com Jesus, né? Deveria ser assim com Jesus, mas não, né? As mentiras que produziram contra ele prevaleceram contra ele. Ou seja, Satanás conseguiu manipular uma série de situações, uma série de fatores, né, para prejudicar o Senhor e criar aquela situação terrível que nós conhecemos na Bíblia, porque ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito, enfim, injustamente, né? Mas aí é como eu estou dizendo para vocês, louvado seja o nome do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Comigo isso não importou muito, né? Enfim, não importou o fator verdade, né? O fator verdade não influenciou nesse processo de ter me prejudicado. Você está entendendo? O que fez com que essas fraudes, né, prevalecessem contra mim e me prejudicassem, foram as mentiras que inventavam, né? Então, eles não conseguiram parar Jesus, né? Eles não conseguiram, enfim, não conseguiram punir ele, né? Não conseguiram censurar Jesus, né, pela verdade. Então eles tiveram que apelar para a mentira, né? Eles não conseguiram, enfim, pela razão, pela justiça, né? Mas conseguiram pela corrupção, conseguiram, né, através da injustiça. Então é o que aconteceu comigo, né? Me prejudicaram, enfim, com mentiras. Exatamente por causa da realização da obra de Deus. Mas aí muita gente, irmãos, aliás, algumas pessoas, né,
dizem que é mentira, não sei o que eu estou negando, né? Falam que eu estou querendo negar e não sei o que, dando uma de santo. Algumas pessoas falam isso. Falam que eu fui isso, que eu fiz aquilo, que não sei o que, mas olha só, deixa eu te explicar. Não é questão de negar. Eu não estou negando nada para ninguém. Eu não estou negando nada para ninguém, você está entendendo? Porque eu sou um homem da verdade, eu sou um homem íntegro. Eu estou apenas tentando provar que eu sou um homem de bem, que eu sou um servo de Deus, que eu estou sofrendo perseguição por causa da realização desse projeto social, por causa da obra do Senhor que eu realizo. Por isso que eu estou sofrendo, que eu sofri essas retaliações, que eu venho sofrendo todas essas injustiças, né? E que fizeram esse inferno todo na minha vida, né? Tentando me desmoralizar, enfim, tentando me inferiorizar, me desqualificar, né? De todas as maneiras. Você pode ter certeza, é por causa da realização da obra de Deus que eu estou sofrendo essas retaliações, essas perseguições. Mas aí, como eu falei, aquele fato de Jesus, né? É como eu falei aqui, o fato de Jesus, o fato também, o exemplo daquelas jovens, né? Que sem querer causaram um acidente, estavam embriagadas, né? Aquele vídeo que eu postei anteriormente, né? As jovens, elas sem querer cometeram o acidente, né? De dar uma encostadinha, né? No para-choque de um outro carro que já estava bem danificado. Ou seja, um arranhãozinho insignificante, considerando, né? Pelas outras avarias do carro, né? Já era um carro velho, né? Um carro que já estava todo danificado, com a lanternagem toda danificada, a pintura feia, cheio de amassado, né? Um carro que já estava cheio de avaria, considerando aquele acidente, você está entendendo? Que elas causaram, né? Que elas estavam embriagadas, né? Estavam loucas, né? Saindo da balada, chapadona, tinham tomado uma garrafa de Johnny Black, em 3, ainda tinham tomado um monte de chopp ainda, né? Estavam visivelmente embriagadas todas as 3. Aí sem querer elas deram uma encostadinha no para-choque do carro. Isso aconteceu lá em Vitória, né? Elas deram uma encostadinha no carro da frente, aí o cara saiu igual um bicho, né? De dentro do carro, por causa de um arranhãozinho assim, né? O carro dele já estava todo estourado. E ele querendo criar uma situação, oprimindo as mulheres, ofendendo as mulheres, querendo até agredir, sendo muito agressivo, oprimindo as mulheres com palavras, né? E elas falando, não, pelo amor de Deus, deixa pra lá, é só uma coisinha. Você está entendendo? Não, me desculpa, né? Isso é um acidente, isso aconteceu, isso não foi proposital. Não foi! Não foi de propósito, não foi tão grave, é acidente, querido. Releva aí, meu amigo. Você está entendendo? Por favor, desculpa a gente, perdoe. O cara irredutível. O cara não, o cara querendo, o cara esculachando as mulheres, o cara oprimindo e o cara agressivo, ficando cada vez mais agressivo, né? E de repente elas falaram, então, a gente vai fazer o seguinte, para recompensar isso, para não gerar, para que isso não gere transtornos maiores, para mim e para você, a gente vai fazer o seguinte, porque elas eram bem sucedidas, a gente vai pagar uma reforma na lataria do seu carro completa. A gente paga uma reforma completa no seu carro, a gente pinta seu carro todinho, a gente reforma seu carro todinho, a lanternagem, pelo menos a lanternagem, ainda te dá um para-choque novo, aí você ignora essa besteirinha que a gente fez. É mais ou menos assim o que está acontecendo comigo. Eles estão me acusando, estou negando, não sou pilantra não, eu sou homem, eu sou sujeito homem. Eu sou sujeito homem com H ainda, você está entendendo? A verdade, daqueles bem roxo ainda. Eu sou sujeito homem. Se eu tivesse feito alguma coisa errada na vida, eu seria o primeiro a reconhecer meu erro. Eu seria o primeiro a baixar a cabeça, você está entendendo? E procurar corrigir o erro, porque eu sempre falei isso. Nem todo mundo na vida tem oportunidade de reconhecer o erro e de consertar o erro. Muitas vezes a pessoa erra e já morre logo, já perece logo, não tem a chance na vida enquanto vivo, não tem a chance de se redimir, não tem a chance de se arrepender, de reconhecer que errou. Feliz é aquele que erra e que tem a chance de reconhecer que errou, de se arrepender que errou, glória! E ainda consertar o erro. Que é muito mais importante, até, você está entendendo, do que qualquer coisa.
reconhecer que errou, se arrepender e ainda fazer de tudo, fazer uma coisa maravilhosa, ainda fazer uma coisa que supere o erro dele, uma coisa que reduza o erro dele a nada. Porque a palavra diz que aquele que faz o bem, aquele que faz a obra de Deus, aquele que converte almas, aquele que transforma vidas, ele encobrirá uma multidão de pecados. Então, se aquele que faz o bem encobre, pode até encobrir uma multidão de pecados, você imagina então aquele que faz o bem para esconder uma coisinha boba. Você está entendendo? Então, é isso que eu quero falar para vocês. É isso que eu fico revoltado. Porque por causa daqueles malditos 4 litros de gasolina, eles ficam roendo esse osso, criando especulação e usando isso como justificativa para poder me descredibilizar, para poder me desmoralizar. Então quando eu falo para vocês que eu sou inocente, eu não estou mentindo. É verdade. E aqui, como eu estou falando, Jesus ele curou no dia de sábado. Ele fez uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. Ele abençoou uma vida maravilhosamente. Ele abençoou uma vida maravilhosamente. Você está entendendo? Um paralítico estava 38 anos já naquela situação. E Jesus chega, né? Aleluias. E, enfim, cura aquele homem. Só que pelo fato de ter acontecido no dia de sábado, né? Eles usaram aquilo como justificativa, usaram aquilo como pretexto, como desculpa. Você está entendendo? Fizeram daquilo motivo para poder questionar Jesus e para poder punir, castigar, querendo até matá-lo. Então vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aí o que acontece? Elas foram lá e ofereceram para ele uma reforma completa no carro. Elas deram uma encostadinha no veículo dele. E o cara querendo criar uma situação super desagradável, querendo prejudicar as mulheres. Você está entendendo? Claro que eu não estou apoiando aqui ninguém dirigir embriagado. Faço campanha também de conscientização sobre isso. Né? Inclusive o Fabiano Contarato, né? O senador, ele quando então delegado, ele se destacou muito, né? Se destacou muito, né? Por causa disso, né? Defendendo essa causa. Né? Fabiano Contarato, ele se elegeu senador às custas disso. Né? Porque ele estava engajado, né, nesse propósito aí, né, de combater, né, esse tipo de situação. Enfim, conseguiu destaque nacional, né, participou do programa Ana Maria Braga, se elegeu, ganhou muita credibilidade, hoje é senador, nunca mais vi a cara de Contarato, né. É impressionante, né, nem na mídia, nem nos jornais a gente não vê mais o cara, né, o cara se elegeu, sumiu, né. Enfim, mas eu também sou contra embriaguez ao volante. Isso é uma responsabilidade que pode ter consequências drásticas, né? Mas aí é o seguinte, eu não estou apoiando as mulheres, eu não estou protegendo as mulheres dizendo que não era também, que elas estavam, né, certas, né? Estavam dirigindo embriagada, né? Ainda causaram um acidente ainda, por mais que seja uma coisa mínima, né? Mas aí o que acontece? Eu sou contra também, né, esse tipo de coisa. Mas elas cometeram aquele acidente, uma coisinha boba. E depois se redimiram, né? Ou seja, então para recompensar isso, a gente vai fazer uma coisa maravilhosa para você. Ou seja, o cara não tinha condições de reformar o carro. Porque quem anda num carro velho e cai nos pedaços é porque não tem dinheiro mesmo. Quem anda no carro todo danificado, todo estrepado, é porque não tem como reformar o carro. E elas numa carreta de 200 mil reais, né? Elas numa BMW, né? Enfim, uma carretaça, né? Tudo patricinha da Praia do Canto de Camburi, né? Para elas não era tão difícil, né? Aí o que acontece? Para se redimir do acidente, de terem, né, dado uma arranhadinha no para-choque do carro, não, a gente vai reformar seu carro todo, aí você, né? Enfim, não precisa tomar nenhuma atitude para prejudicar a gente. Você não precisa me punir por causa disso. Eu vou recompensar o que você fez, o que a gente fez. A gente vai consertar o erro que a gente fez. E não só consertar o erro que a gente fez, porque o certo ali, né, apesar de elas estarem embriagadas, no máximo ali o juiz ia decretar ali, né, o juiz de trânsito, ia decretar que elas reparassem apenas o dano que elas cometeram. Né? Mas não, elas fizeram muito além. E o cara aceitou. Né? O cara aceitou, ele gostou daquela atitude delas ali, né? E ele ficou alegre, você está entendendo? Totalmente assim, ele se sentiu aliviado, ele se sentiu
beneficiado, né? Ele se sentiu privilegiado ali, tanto que depois ele pediu até desculpa às mulheres. Ele pediu até desculpa depois que, né? Depois que elas ofereceram reformar o carro dele todinho, né? Aí que a ficha dele foi caindo, que ele estava exagerando, que ele reconheceu que ele até exagerou, e ele mesmo pediu desculpa para elas, né? E ficaram até amigos, né? Tava até fazendo piada depois. Então vocês estão entendendo? É o que eu estou dizendo para vocês. Jesus, ele fazia coisas extraordinárias, né? E estavam querendo considerar Jesus como malfeitor. Estavam querendo atribuir a ele uma coisa que não era errado, porque ele mesmo disse, né, que ele tinha toda a autoridade para perdoar pecados. Ele disse que tinha autoridade para perdoar pecado, ou seja, para fazer o bem, querido, para fazer o bem, para combater o mal, para lutar contra o mal, nós temos, Deus nos dá liberdade, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá poder. Autoridade significa isso. A palavra autoridade, ela representa, ela é sinônimo de poder. É sinônimo de condição. Então Deus nos dá condição, Deus nos dá possibilidade, Deus nos dá poder para combater o pecado. Ele disse, né? O que é mais fácil? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Ele disse aqui, ó, a cura de um paralítico, ó. Mateus capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Ó. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ou seja, perdoar o pecado, para combater o pecado, para desfazer o pecado, para desfazer o mal, para combater o mal, né? Para sanar o mal, Deus nos dá autoridade. Só que essa possibilidade, essa autorização que Deus estava dando para ele, que era o próprio Criador da lei, o Criador pode fazer o que quiser com a sua criatura, é ou não é? Quando você cria uma coisa, você pode fazer o que quiser com aquilo ali. É seu, você que é o dono. Então, tipo assim, Deus é o próprio Criador da lei. Então, Deus estava dando liberdade para Jesus fazer o que ele achasse necessário, fazer o que ele julgasse correto, o que fosse possível, preciso, desde que fosse com essa finalidade. Desde que com esse propósito de combater o mal. Você está entendendo? Então Deus nos dá essa liberdade para combater o mal. É igual quando eu estou investigando as drogas aí, quando eu finjo que eu uso droga, mas eu não uso. Você está entendendo? Eu não sou usuário de droga, eu finjo que eu uso droga. Aí tem muita gente que quer me questionar, quer criar especulação em cima daquilo ali. Você está entendendo? E tenta usar aquilo como pretexto para poder me descredibilizar. Você está entendendo? E tentam usar isso para me reprovar, como motivo para me reprovar, para me questionar. Você está entendendo? Até para querer me prejudicar por causa disso. Então, para combater o mal, Deus nos dá autoridade, meu amigo. Deus nos dá poder, pode fazer o que quiser, desde que seja, né, em prol dessa causa. Né? Você tem liberdade, eu te autorizo você fazer o que é necessário. Né? O que você julgar ser necessário. E é claro, o que é reto também. Né? O que é reto também. Né? Deus não está autorizando ninguém, né, a sair por aí pecando, fazendo mal, fazendo coisa errada. Eu não faço coisa errada, né, para combater coisa errada. Eu não estou querendo combater o mal com o mal. Muito pelo contrário, eu estou querendo combater o mal com o bem. Né? Mas aí o que eu falo para vocês aqui é o seguinte. Eu quero falar uma história. Eu quero falar dois fatos aqui. Não é que eu sou contador de história, não. Né? E eu não sou igual escritor de novela, não, né? Então a criatividade, né? Esses caras têm imaginação, né? E eles vão criando, né, tudo aquilo ali na mente deles, né? Aquilo ali é uma imaginação, né? Muitas coisas, muitos personagens, muitas histórias, eles são fictícias, né, que eles criam nas suas próprias mentes. Eu não estou criando história fictícia. Não estou com intenção de criar história fictícia. Eu estou apenas, né, aleluias, eu estou apenas relatando um fato que aconteceu. Fatos que aconteceram que para mim foram grandes exemplos, né? Histórias que aconteceram que eu tirei lições dessas histórias, e às vezes eu gosto de falar essas histórias porque definem muito bem
se definem muito bem certas situações, e assim as pessoas podem compreender melhor, porque Jesus falava muito por parábola, né, por metáfora, né? Metáfora é uma linguagem simbólica para exemplificar assuntos complexos, né? Porque o melhor professor é aquele que ensina coisas difíceis de uma maneira simples, e não aquele que quer falar de coisas simples, filosofando, complicando muito o entendimento das pessoas. Ok? Mas aí o que acontece? Quero falar de duas histórias aqui. Né? Sobre o assunto, sobre o tema confissão. Né? Ou seja, confessar um fato. Por que não confessar algo? Né? Por que eu omitiria algo? Né? Por que talvez eu deixaria de confessar uma coisa que eu já até paguei até sem dever, você está entendendo? E uma coisa que é tão insignificante, né? Porque 4 litros de gasolina, eu já falei, 4 litros de gasolina naquela época, hoje em dia que gasolina está caro, né? O litro de gasolina hoje em dia tá um preço absurdo, mas em 2003 um litro de gasolina era R$ 2,49, era menos de R$ 10 4 litros de gasolina. Ou seja, menos que um frango, né? Se fosse para considerar aquilo roubo, aquilo crime, seria menos que uma galinha, né? Ou seja, uma coisa mais insignificante ainda do que um ladrão de galinha, né? Porque se você for comprar uma galinha gorda no supermercado, você não compra por menos de R$ 10, né? Ainda mais um frango caipira. Mas aí, queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui uma história, para você entender melhor a minha situação, né? Presta atenção. Tinham dois casais, né? Né? Que um casal, né, já estava junto há mais de 10 anos. Eles eram casados mesmo, né? Estavam casados há mais de 10 anos. E o outro, né? Eles estavam noivos, querendo se casar. Não estavam juntos há tanto tempo. Eles estavam juntos já há uns 3 anos, né? E estavam querendo se casar. Só que esses que já eram casados, né, esse casal que já estava junto há mais de uma década, eles, enfim, eles não estavam tendo uma relação, você está entendendo? Eles já não estavam tendo uma relação mais harmoniosa, eles já não estavam vivendo tão bem e já estavam também definidos a se separarem. Já estavam determinados a se separar. Só que o cara era empresário, né? O cara era um empresário bem sucedido. Mas aí, olha só, aí esse cara era empresário. Esse cara era empresário muito bem sucedido, né? Um cara que tinha até um patrimônio, né? Tinha um patrimônio muito, né, valioso, né? Patrimônio, enfim, o cara era bem sucedido, né? E ele sabia que se ele se separasse daquela mulher, considerando o tempo que eles ficaram juntos, né? Considerando o tempo do relacionamento, ele sabia que ele teria que dividir com ela muitos bens, né? Ele sabia que ele ia perder muito dinheiro ali se ele se separasse daquela mulher. Entenderam? Ele sabia que ele perderia muito dinheiro se ele se separasse daquela mulher. Só que tinha um porém, né? Por causa do desgaste da relação, né? Por causa dos conflitos, né? Tanto ele já tinha outros relacionamentos extraconjugais, quanto ela também já estava, né? Enfim, com amante, ela ficava com o cara, né? Ela estava ficando com o cara há algum tempo, né? E ele já sabia. Ele sabia que ela estava traindo ele, né? E ele também já estava traindo ela e ele queria separar dela, ele estava doido para casar com uma mulher mais nova, uma mulher mais bonita, né? Igual o Tom Cruise, né? Tom Cruise, dizem, até fazer um comentário aqui, porque o Tom Cruise, ele diz que ele pertence a uma religião, que a religião dele não permite o cara ficar mais de 10 anos com a mulher. Aí você pode ver que os casamentos de Tom Cruise não chegam a durar 10 anos.
Ele casa com uma mulher, depois ele, antes desse prazo, ele separa e já casa com outra, né? Aí dizem que ele coloca a culpa na religião, né? Para não ficar feio, né? Para não pegar mal para ele, porque uma situação assim não é tão agradável. O cara, pessoa pública, né? Figura pública, artista, né? Enfim, vive da imagem, né? Então dizem que ele enjoa da mulher, né? Dizem que ele fica com a mulher um tempo, enjoa da mulher, perde a atração física pela mulher, aí depois ele fica sem jeito de largar a mulher, né? Sem razão, aí ele inventa, bota desculpa na religião, né? Para poder arrumar outra mulher. Mas não, dizem, o Tom Cruise fala isso mesmo, né? E eu ouvi muita gente da mídia já comentar que é por causa disso, porque tem gente que realmente não gosta de ficar, né? Tem até aquela música, né? É coisa de maluco, é coisa de maluco. Então, tipo assim, tem gente que realmente não gosta, né? De ficar tanto tempo com a mesma pessoa no relacionamento. E é verdade, isso já é até constatado através de pesquisa. Tem gente que perde a atração física pelo outro dependendo do tempo de convivência, né? Já começa, né? Não começa a se agradar tanto da pessoa, né? Não é nem questão de desafeto, né? Mas aí, o que acontece? Ele já não estava querendo ficar mais com aquela mulher, desse empresário. Ele já estava determinado a separar dela, já estava com uma mulher mais bonita, já estava com uma mulher mais nova. Só que ele queria separar dela e ele sabia que ela estava traindo ele, né? Ele sabia que ela estava traindo ele. E uma vez ele usou de astúcia com aquela mulher, né? Ele usou de astúcia com ela, ele pegou um gravador, uma câmera escondida e começou a conversar com ela, né? Harmoniosamente ali, que ele era um cara muito pacífico também, tratava ela muito bem, apesar de querer separar, né? Mas assim, o relacionamento estava em conflito, né? Assim, porque não estava tendo mais aquele amor, né? Aquele carinho, aquela coisa toda, mas ele não era violento, essas coisas não. Aí o que acontece? Ele armou uma presepada para cima dela para poder separar dela e não ter que dar tanto dinheiro para ela. Ele, né? Ele organizou um jantar, não sei o que, falando que estava arrependido, falando que estava querendo se redimir com ela, que estava querendo reatar o casamento de novo, estava querendo se reconciliar com ela, que ele amava ela e que não sei o que. Aí, né, enchendo a mulher de vinho, né? Enchendo a mulher de vinho, tal, jantar à luz de vela, conseguiu seduzir a mulher de novo, conseguiu impressionar a mulher de novo, e ele pegou um gravador, uma câmera escondida e falou para ela assim: amor, confessa para mim, amor. Confessa para mim que você me traiu, amor. Confessa para mim que você está me traindo, que eu vou te perdoar e a gente vai reatar nosso casamento e a gente vai viver bem, eu vou te perdoar, a gente nunca mais vai brigar e não sei o que. Confessa aí para mim, amor, confessa aí. Aí a idiota, igual uma trouxa, a mulher igual uma trouxa, igual uma idiota, entrou na do cara, cheio de vinho na cabeça e começou a falar, abriu o jogo pra ele. E ele filmando. Aí ele pegou o vídeo da mulher falando, foi lá na frente do juiz aqui, ó, tá me traindo, ó. Depoimento da própria boca dela. E ainda colocou um detetive particular pra poder filmar a mulher no motel com o cara. Aí pronto, teve que separar da mulher, né? Não foi obrigado a dar nada pra ela. A mulher saiu do relacionamento ainda como errada, saiu de mão beijada do relacionamento, ou seja, e no outro caso é diferente. No outro caso aconteceu diferente. O outro casal que era noivo, o cara estava traindo a mulher, né? O cara estava traindo a mulher, mas calma aí que eu quero continuar falando isso aqui, né? Continuem assistindo aí, porque nesse vídeo aqui não dá tempo de concluir, né? Então eu quero concluir essa história aqui.